Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre e esse é mais um episódio do Startse Tech. E ao meu lado, Marcelo de Castro. Fala, Marcelo. E chegou aquela época do... Ah não, é só de 4 em 4 anos. Mas é Copa! Isso aí, e hoje a gente vai falar sobre o anel que a seleção vai utilizar para monitorar sono, saidinha de balada. Espero que com esse anel o Hexa venha, né? Se graças à tecnologia o Hexa vier, cara, vocês não vão suportar a gente no próximo episódio, eu garanto. A gente só vai falar disso. Startse Tech. Para abrir o bate-papo, né, por que a gente trouxe esse assunto? Acho que tem uma questão interessante do que é esse anel no fim das contas, né? Falou-se muito sobre o anel tecnológico que a seleção brasileira vai utilizar para monitorar o sono e outros sinais vitais, mas no fim do dia, né, assim como existem os smartwatches, como um Apple Watch, o próprio Samsung, enfim, N outros modelos, a ideia desse anel é a mesma do relógio, né? É monitorar através de uma série de sensores os sinais vitais, seja qualidade do sono, seja batimento cardíaco, oxigenação do sangue, tem trocentos sensores, né? E como, por exemplo, quem gosta de relógio, por exemplo, eu gosto bastante de usar relógio, né? Então eu tenho uma coleção pequena, mas mais honesta de relógios automáticos, alguns a quarto. E toda vez que eu penso, eu falo, eu precisava usar mais o Apple Watch pra poder monitorar as minhas... Aí eu falo, mas eu saio com o Apple Watch ou eu saio com o relógio que eu gosto? Aí eu lembro que na época que ele saiu, criaram-se algumas pulseiras onde o Apple Watch ficava na parte de baixo do seu pulso e o relógio que você preferia na parte de cima. Daí eu falava, complexo. A ideia de você ter... O que eu quero dizer com isso? Que a ideia de você ter dispositivos auxiliares que podem fazer esse tipo de monitoramento do corpo, permite uma liberdade maior. Por exemplo, eu quero usar um relógio, eu não quero ter que usar 2 relógios. Ou, por exemplo, um anel já é algo suficiente. No caso dos jogadores, às vezes colocar um relógio no pulso deles é algo complicado, mas um anel não vai atrapalhar eles durante o... Não que um relógio atrapalharia eles durante o jogo, mas assim, alguma vez você já viu um jogador profissional com um relógio no pulso? Mas um anel é algo muito mais simples e que tem um impacto muito menor, né? É muito mais fácil, de fato, eu andar com um anel e com um relógio que eu queira do que ter que ficar escolhendo se eu vou usar o Apple Watch ou qualquer outro smartwatch, ou um relógio que eu gosto. Mas eu quero me monitorar com o Apple Watch. Aí eu uso um em cada pulso? Não, principalmente pra quem mora no Brasil, né? Se você já usar um, você já tá dando, né? Você já tá contando com a sorte. Se usar 2, aí, meu amigo, eu não tenho nem o que dizer, né? E eu acho que a grande sacada disso qual é o benefício de você usar esses devices, né? Ele te traz um resultado bom se você usa ele com uma certa frequência, porque ele vai entender e monitorar padrões. De nada adianta você usar um dia no mês, porque aquele dia pode ter sido um dia diferente, mais estressante, mais tranquilo e tal. Então, a grande sacada, o grande valor que esses dispositivos trazem é a partir do momento que ele faz um monitoramento mais contínuo. Então, imagina que se você usar esse anel durante um ano inteiro, todos os dias, ele vai ter uma assertividade, ou ele vai conhecer muito bem como o teu corpo funciona. Então, ele vai saber a que momento do dia o teu batimento está mais alto, está mais baixo, como a oxigenação do teu sangue varia em determinados períodos do dia, ou do ano, ou da semana, seja lá qual for o período. Ele vai poder olhar como é que você responde a determinados estímulos. Então, se você está fazendo um exercício físico, ele vai entender como é que o teu corpo responde sobre isso. É um pouco do que a gente falou até no episódio dos lançamentos da Apple, né? Que a gente falou bastante do Apple Watch, que para o mundo da saúde é muito melhor você ter um monitoramento contínuo do que você fazer um check-up uma vez por ano, que vai te trazer ali uma foto daquele momento. Mas pode ser um momento que você esteja bem. E o resto do ano inteiro que você não foi bem, talvez não seja representado nesse exame. E aí é onde entram essas novas tecnologias. Eu ia complementar o que o Gustavo estava falando, dizendo assim, se você pratica exercício ao ar livre, você vai ver em que época do ano você tem sua performance melhor, né? É no dia do calor, mas quem mora em São Paulo é frio permanente agora, então não faz mais diferença isso, né? Então você não tem mais diferença, agora é simplesmente frio, né? É o único clima que a gente tem, né? E no episódio da Apple a gente estressou bastante, assim, o lance os dispositivos, vou cometer um crime aqui, vou traduzir direto do inglês, né? Os vestíveis, que é aquilo que você consegue usar no seu corpo, além do celular, né? Que você tá preso ao seu corpo. Eu lembro que eu ouvi muita crítica do Apple Watch. Todo mundo falando assim, não, é mais um vapor, né? Que é aquele negócio que as pessoas lançam e nunca vai dar em nada. E falaram, né, a Apple errou, que é assim, toda vez que a Apple lança alguma coisa, sempre a Apple errou, né? Tá aí, agora, todas as empresas têm. E assim, se a maior consagração de que os dispositivos vestíveis deu certo e a seleção brasileira tá usando, eu encerro o meu caso aqui com essa história de vai dar certo ou não. E acho que a grande sacada desse anel, né, ele traz à tona um assunto que já vem sendo muito discutido, que é esse monitoramento de saúde contínuo. Mas pensa que no mundo do
do esporte, isso é mais importante ainda, né? É importante eu saber se o jogador dormiu bem, se ele não dormiu bem, se ele teve um problema, se o batimento cardíaco dele tá de forma regular ou não tá. Então, para performance, e não só para o futebol, mas para qualquer atleta de performance, esse monitoramento contínuo é o que talvez faça a diferença dele ser campeão ou não, né? A gente brincou aqui de, será que agora o Hexa vem? Mas, de fato, isso pode ajudar na performance de médio e longo prazo. E assim, e até se a pessoa vai ser escalada ou não, né? Não vamos entrar em teorias futebolísticas, mas e no caso do Ronaldo, em 98? Será que se a gente já tivesse dispositivos iguais a esse, nós teríamos notado que ele tinha possibilidade de ter tido algum problema antes de um jogo tão importante? Talvez sim, né? Talvez sim, não sabemos, e simplesmente aconteceu. Tiveram outros casos ali, eu acho que no início dos anos 2000, teve um caso clássico de um jogador do São Paulo que ele simplesmente teve um infarto e caiu morto. Será que por exemplo, com esse anel que a seleção tá usando agora, os médicos que acompanham e como o Gustavo falou, né? Se você faz check-up num ano, o jogador faz check-up talvez todo dia, né? Será que a gente não teria percebido, os médicos não teriam notado que ele tinha algo que levantasse uma suspeita e falaram, olha, cara, não joga hoje, ou vamos fazer algum exame, talvez o cara estivesse vivo hoje. Pode ser um pouco fatalista, você tá falando assim, que agora quer dizer então que a tecnologia vai salvar vidas. Bom, talvez, ela já salva, né? Normalmente ela já anda salvando bastante, né? Mas agora, gente, isso vai popularizar de uma forma que mesmo que você não queira usar um relógio, você fala, putz, mas eu não uso relógio. E um anel, você toparia usar? Poxa, pra monitorar minhas... Sim, só não joguem a aliança de casamento fora, eu quero ver explicar depois pra, né? Isso aí dá ruim, cara. Não me venha com essa história de jogar a aliança e falar que foi o cara do Start Tech falando, mas daí tem que trocar a aliança pra colocar aqui o anel que monitora. Bom, aí, né? Aí vai dar ruim. Desdobramentos desse assunto não são culpa nossa, tá? E acho que, trazendo o exemplo mais claro, né? A CBF não divulgou qual é a marca que eles vão usar desse anel, mas tem algumas no mercado. Acho que uma das mais famosas é um que chama Oura, né? Oura Ring, que ele faz exatamente isso. Ele é um smartwatch em forma de anel e ele vai monitorar todos esses sinais. Ele sincroniza esses dados com o aplicativo da própria empresa e a partir dali você tem um acompanhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano da tua saúde. Óbvio, se você usar. Você tem que usar 24/7. A grande sacada é essa. Pra quem quiser ver, é Oura. É tipo ouro com A no final, ring de anel em inglês.com. Esse é o site deles, caso você se interesse pelo produto deles. Mas assim, o anel, a gente já poderia dizer que é uma segunda geração de dispositivos vestíveis que a gente tem, ou wearable, né? É que eu não quero falar o termo em inglês toda hora aqui, gente, porque fica esquisito. Então, os que não gostarem do vestíveis, assim, né? Nem todo mundo é fluente em inglês ou tá acostumado com o termo em inglês, tá? Só me desculpa por isso. Mas assim, dos dispositivos que são vestíveis, eles já seriam uma segunda geração? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente começou, teve uma primeira geração lá, que foi o primeiro Apple Watch, que ele monitorava, se eu não estiver muito enganado, batimento coisas básicas, né? Batimento cardíaco e meio que só. Passos. Ele manda os passos, batimento cardíaco e o sono que ele eu acho que o que ele checava era o seu movimento durante a noite. Caso você se movesse, ele registrava que houve movimento, mas assim, era primitivo. Era primitivo. E no último lançamento do último Apple Watch, a gente já tá falando que ele consegue detectar colisão de veículo para saber se você sofreu um acidente de carro, ou seja lá qual for, para chamar uma emergência. Então, ele monitora isso, ele já tá com suporte para monitoramento de ciclo menstrual. Então, tem uma série de outras funções que ele consegue monitorar hoje que o próprio Apple Watch já evoluiu. E acho que a ideia de ter isso num formato diferente é para trazer um conforto maior, né? Os médicos vão entender isso, né? O pessoal de humanas vai entender isso muito melhor, mas como assim ele mede isso? A gente já tem um episódio falando sobre os lançamentos da Apple, né? Mas vamos só reforçar uma coisa aqui. Mesmo ele sendo um dispositivo só preso no seu pulso, sim, no caso ele consegue medir as mudanças de temperatura, mudança no batimento, mudança na pressão, e se ele consegue monitorar mudanças grandes no corpo, e ele consegue entender pelo que o seu corpo tá passando. E assim, gente, ele não é invasivo, ele só tá encostado na sua pele, né? É um negócio assim sensacional. Todo mundo fala do futuro. Ok, né? A gente ainda não tá no futuro Star Trek que o cara aponta um negócio pra você e fala assim, tá, já sei qual é o problema. Mas, você tem um relógio no teu pulso que, por exemplo, pras mulheres, no caso, ele consegue acompanhar o ciclo menstrual delas. Ele só está encostado na pele, mais nada. Ele é zero invasivo. E a gente tem que pensar nisso a longo prazo, né? Imagina que hoje, no curto prazo, ele resolve problemas deste período, mas imagina se eu tenho uma geração que usa dispositivos como esse ao longo da infância, adolescência, vida adulta e até quando você está um pouco mais velho. Cara, isso pode trazer insumos e informações para a medicina que hoje a gente não consegue, porque os monitoramentos de saúde são muito uma foto
em um determinado momento. Ele não é contínuo. Não, e essa não análise contínua talvez nos traga insumos importantes para desenvolvimento de cura de doença, de longevidade, tratamento. né? Sem dúvida. Se você não acredita que isso é verdade, eu sigo um perfil no Twitter que ele posta fatos sobre a cidade de São Paulo, assim, históricos, né? E ele mandou um post, eu acho que de um jornal, eu não lembro se era o estado de São Paulo, eu não sei se o estado já existia naquela época, eu não lembro qual era o jornal, que ele teve um acidente no centro de São Paulo, que foi na época de, eu acho que era em torno dos anos de 1880. Acho que uma carroça se desgovernou e entrou na casa de uma velhinha de 42 anos. Galera, assim, estava escrito desse jeito, uma velhinha de 42 anos, assim. E muito provavelmente, talvez essa mulher já aparentasse essa idade de ser uma pessoa idosa com 40 anos. Olha como é hoje em dia. Se você notar nas pessoas, cada vez mais elas estão parecendo mais jovens. Pode ver pelos atores. Tá certo que ali a galera, né? Tem alguns A verba ali do lift é permanente, né? Ok, mas vamos pensar de gente comum, tá bom? O meu exemplo de ator foi péssimo. Você vê que as pessoas não aparentam a idade mais que tem. Mesmo que estão com 60, 70 anos, lógico, tem um envelhecimento que não... Só que se você pegar uma pessoa com 70 anos de 100 anos atrás, talvez seja chocante. Então, assim, parte dessa evolução que está sendo empurrado pela tecnologia é entender como é que... Existem logo estudos que a gente consegue ver como é que o corpo humano se comporta ao longo do tempo, mas com esses dispositivos que nos acompanham, não desde que nós nascemos, mas desde uma certa etapa da nossa vida. Imagine os benefícios que a gente tem, porque não é só a medicina, né? São os alimentos, são os comportamentos, são os nossos... a forma como é que a gente age, né? Você vê que a longevidade, você tem alguma dúvida, pega na Wiki. Tem uma Wikipedia, ele chama Wikidata, você consegue puxar dados estatísticos de certos países. Se você quer entender como isso funciona melhor ou quiser checar o que eu tô falando, pega a faixa etária, estimativa de vida de uma população. Pega desde o ano da onde eles começaram a medir até hoje. Você vai ficar chocado como as pessoas morriam cedo antigamente. E muito pelo desconhecimento e pela falta de informações, que a gente já evoluiu muito, mas acho que a grande transformação que tá por vir com esses dispositivos é a gente entender de forma mais ampla. Terminando o nosso primeiro bloco aqui de o que é essa tecnologia e passando um pouco para a discussão que a gente sempre faz, que é como é que isso ajuda o meu negócio, como é que isso me ajuda ou vira um negócio. Acho que tem um grande desafio que é, a partir do momento que eu tenho uma série de dados de saúde, se eu sou uma empresa de saúde, uma seguradora, por exemplo, ou até mesmo um hospital ou mesmo um médico, e eu consigo analisar esses dados, eu consigo ter uma previsibilidade ou uma assertividade muito maior para saber quando que o Gustavo vai ficar doente, quando que ele vai precisar de um atendimento de emergência, ou quais são os marcadores de saúde dele para saber se ele vai desenvolver um câncer ou, enfim, qualquer doença que seja. Assim, lembre-se que existe um filme sensacional que se chama Gattaca, eu não sei se a gente já recomendou aqui, né, que ele toca nesse ponto, né, a partir do momento que eles sabem muito sobre você, quando que você vai sofrer preconceito por causa disso, né? É uma coisa complexa da nova geração, dessas novas gerações que vão vir, né? Isso cruza muito com a ideia de Web3 que a gente disse, né? Quando que você vai sofrer preconceito por causa dos seus dados médicos dizendo, por exemplo, que você pode sofrer um infarto a qualquer momento? Então, por exemplo, certas coisas na vida ninguém vai querer que você faça. Se você não tem controle sobre os seus dados, vai acontecer exatamente isso. Talvez se na ideia do filme lá do Gattaca, onde as pessoas sofrem discriminação pela genética delas, se já existisse a Web3 onde os seus dados só acessa quem você permite, talvez isso não acontecesse, né? Sem dúvida. Acho que Mas são problemas futuros que vão... A tecnologia resolve e cria problemas novos, né? Não tem jeito, né? A tecnologia, acho que a grande discussão, ela é uma ferramenta para resolver um problema ou explorar uma oportunidade. Exato. Aí, isso pode ser pro bem ou pro mal, né? Por isso que tem um movimento grande de descentralização do controle dessa informação para que você, indivíduo, possa falar, cara, eu quero dar essa informação para fulano, para ciclano. E aí sim você passa a ter um pouco mais de controle. Isso vai resolver todos os problemas? De forma alguma. Mas vai ser muito mais controlado do que o mundo que a gente vive hoje, onde todo mundo coleta informação de todo mundo e ninguém toma o devido cuidado para processar isso. Obviamente, tem LGPD, tem GDPR, tem trocentas leis com relação a esse controle e tratamento de dados, mas no fim do dia isso é punitivo, não é preventivo, então você espera o problema acontecer para depois resolver. Eu até puxei essa lebre porque eu tenho certeza que já está na cabeça de quem tá nos ouvindo dizendo assim, peraí, já não basta eles pegarem todos os meus dados, eles ainda vão ver dia a dia como é que meu corpo funciona, pô, isso é perigoso. Eu sei que fica na cabeça das pessoas, gente, assim, ó, é batido o termo era da informação, tá? Batido assim demais, mas talvez o que
seja novo hoje, que é o lance do você está contido na era da informação. O que eu quero dizer com isso? Suas informações fazem parte da era da informação. Você é o produto, né? Você é o produto. Se você não tá pagando pelo serviço, provavelmente você é o produto. É a máxima. Se você não é cliente, você é produto. Olha aí, todos os serviços grátis que você tem na internet. Boa. E aí imagina o seguinte, imagina que você é dono de uma casa de repouso, você gerencia casas de repouso. Qual que é a grande preocupação, né, de quem gerencia isso? Saber se aquela pessoa que tá lá tá bem, tá mal, tem algum problema, ocorre algum risco, seja um risco de queda, seja algum risco até de uma própria doença que a pessoa já tem. Exatamente pelo fato que você não pode ligar a pessoa na máquina e falar desculpa, você não levanta mais da cama. E também porque você não vai contratar uma pessoa para ficar com cada cliente seu na casa de repouso, né? Imagina que aí você dá esse anel e você passa em tempo real a ter os dados e como é que essa pessoa tá se comportando ao longo do tempo. Exato, é assim, gente, vamos lá. Não quero cair muito naquela de a tecnologia tirou meu trabalho, ela vai tirar trabalhos de milhões de pessoas. Não vamos cair, a gente já falou disso aqui, não vamos. Mas olha só, se você consegue oferecer um serviço onde você monitora mais pessoas com menos custo, então você consegue atender mais pessoas, na verdade. Você consegue atender melhor. Não é que vai cortar postos de trabalho, porque hoje não existe um para um nessa casa. Por exemplo, falando no médico, existe uma enfermeira para cada quarto no hospital. Tudo bem, eles têm aparelhos, mas você fica ligado na parede? Então, assim, e você fica preso na cama. Nem todo mundo precisa ficar nessa situação. E se você coloca um anel no paciente, acabou. Ele pode andar, ele pode ficar de pé, ele pode fazer os exercícios dele. As enfermeiras podem trabalhar dando... Porque é que nem naquela coisa, né? Por que a educação tem problema? Porque às vezes o professor tem que cuidar de 40 alunos. Você cuida de 40 pessoas ao mesmo tempo? Não cuida. O que você faz? Você põe um método e reza pra atender a maior parte das pessoas. E você quem vai não pela atender? Média. E vai pela média. E quem não atendeu? Cara, sinto muito, você caiu pela beirada do processo. Se vire. O hospital é basicamente isso. Onde você precisa desse senso muito crítico de cuidar, você tendo a tecnologia ali, por exemplo, isso, que nem o Gustavo falou, né? Ela pode fazer uma previsibilidade. Com os modelos de inteligência artificial que você tem hoje, inteligência artificial mais monitoramento 24 horas, mais... Pronto. Você consegue ter equipes que cuidam de muito mais gente e você tem muito mais oportunidades. Então, tá vendo? A tecnologia, ela não vem ela muda. Ela transforma o mercado. Ela transforma, ela não vem ela assim... cria novas oportunidades. Ela não é malvada, ela não é o Dr. Evil, que ela vem e fala assim, hoje eu vou matar 1000 empregos. Não é isso. Nunca foi isso. E ela cria novas oportunidades, cria novos empregos também. Mas eu acho que esse caso da saúde é um, o de esportes é outro, né? O do esporte só tem um, cara. É o Hexa. É a prioridade mais nacional. Nada, não existe mais nada, não tem outra prioridade. Mas todo atleta de alta performance, ter essa telemetria do corpo é extremamente importante. Então esse é um outro caso. Mas imagina o seguinte, imagina que você é uma rede de academias e você quer criar um programa de recompensa para fazer as pessoas de fato irem na academia, né? Você quer melhorar a saúde das pessoas e essa é a tua prioridade. Imagina que se você pudesse saber quantas vezes essa pessoa foi na academia e qual o impacto disso na saúde dela, você poderia recompensar. E esse anel pode ser uma forma de você conseguir ter esses dados, obviamente com toda a permissão, né? Mas é uma forma de você evidenciar a mudança, porque, por exemplo, a galera vê muito assim, por exemplo, o homem vai falar, medi o braço hoje, medi o braço semana que vem. Não deu diferença nenhuma, eu não vou mais fazer isso aqui, estou perdendo meu tempo. Só que, poxa, pra quem conhece, quem passa por academia, por necessidade médica, ou simplesmente porque quer ter uma condição física diferenciada, sabe que não é assim. Só que a maioria das pessoas não tem paciência, já tá ali indo, muita gente não gosta de ir. Então você torna o negócio, é um assunto também já não é novo, mas assim, se torna uma gamificação. E outra, você consegue evidenciar a mudança pra pessoa. Hoje é muito difícil. As pessoas, os profissionais que trabalham nessa área, eles conseguem tirar algumas medições. Por exemplo, uma medição dos membros, checar a gordura no corpo, o próprio peso. Só que, por exemplo, é que nem qualquer relatório, é igual qualquer relatório que você já recebeu na sua vida, né? Ele é um corte num período do tempo. Você tira aquele corte e mostra. E você vai comparar com o outro corte, que sabe lá de quando o tempo é. Então, assim, é ruim a comparação. Se você mostra no dia a dia falando pra pessoa, falando assim, você tá vendo que você tá gastando menos calorias aqui? Então quer dizer que eu não tô fazendo exercício? Não, tá mostrando que o seu corpo já reagiu. Então você tá se cansando menos. Então na hora da gente... Inclusive você consegue ter um treino mais efetivo, mais rápido, dar mais resultado, animar a pessoa a continuar fazendo exercício. Assim, dados é aquela coisa. Abra a mente pra você que tem aí um novo negócio, quer trabalhar, você é empresário, você é empreendedor, ou até você profissional que tá trabalhando. A obviedade é pensar em dados em termos de relatório, né, Gustavo? Todo mundo pensa, é o gráfico, Dados não são só isso. O conhecimento, a pirâmide do conhecimento ali, a ponta lá é isso, né? Mas assim, você tem que saber usar direito, né? E eu vou dar um exemplo
da minha vida, né, do pessoal. Eu, nos últimos 6 meses, fiz todos os meus treinos, tanto de academia quanto de piscina, com o meu relógio. E eu consegui perceber que ao longo desses 6 meses, a minha capacidade cardiorrespiratória é muito boa. Aonde que eu estava sofrendo? Na parte de força. Então, o que eu fiz? Eu adaptei o meu treino para ser um treino muito menos de capacidade cardiorrespiratória para um treino de força. E isso gerou resultados absurdos se eu comparar algumas outras métricas. Como é que eu consegui chegar nisso? Medindo. E medindo um assunto específico que eu nem imaginava que poderia ser o meu problema. Pra você que é o CEO agora e tá nos ouvindo e tá dizendo, cara, isso não tá agregando absolutamente nada pra minha vida, eu vou dizer o seguinte, né? Tem uma frase famosa que você não se gere aquilo que você não mede, né? Se você não tá medindo, como é que você faz a gestão? Então, assim, é exatamente isso, não muda nada. É saber onde está a deficiência, é ter algo que te monitore e te apresente onde tá a deficiência. Pra novos negócios, você pode até falar o seguinte, né? Com base nisso, pensando muito em health tech, você pode oferecer carências diferenciadas. Você pode dar descontos pra pessoa ser mais saudável. Não tinha aquela lá que quem dirigia não tomava multa no bono, ganhava desconto. Por que você não faz isso pra quem se movimenta agora, pra quem faz exercício? Ou até pra trabalhos que são físicos, né? Hoje, então, sei lá... Insalubres, né? Alguém que faz carregamento de muita carga. Se você tem um monitoramento desse, você consegue de alguma forma prever se essa pessoa vai sofrer um acidente, se vai ter algum problema de saúde, algo nessa linha. As empresas mais tradicionais japonesas, todo mundo já viu aquilo em filme, né? Que antes de iniciar o dia de trabalho eles fazem exercício. É uma mitigação, inclusive até quem trabalha no escritório, quem é levantador de caneta e papel, também faz. Por quê? É uma forma de você mitigar problemas. Qual é o risco? Ele cai da cadeira? Não, gente. Esse tipo de coisa continuado é você elimina um monte de problema, né? Medir e entender os comportamentos das pessoas, por exemplo, ali é de amplo espectro, né? Eles não quer saber, eles botam todo mundo pra fazer exercício todo dia de manhã. Não é ruim, mas, por exemplo, você conseguindo medir as pessoas e ter esses gráficos, e assim, a gente tá falando muito do indivíduo, né? Mas se a gente for falar de programas onde você pega uma nação, né? Eu fiquei sabendo num caso, por exemplo, que tem uma cidade no México que ela é viciada num refrigerante. Naquele famoso refrigerante mais famoso do mundo, virou um problema de saúde pública. Quando é que eles foram descobrir? Quando alguém foi lá fazer uma reportagem que as pessoas morrem de diabetes. Demais. Por que as pessoas morrem tanto de diabetes? A cidade tem um problema de vício em refrigerante. Então, assim, quando você for pensar, por que a gente tá falando disso? Por que é legal você ouvir isso? Porque, por mais que pareça algo só voltado para os negócios, para um negócio de saúde, gente, quando você pensa no indivíduo, pensar na saúde é a coisa mais óbvia. Mas quando a gente pensa isso em escala de países, quantos negócios não podem nascer novos em cima disso? O quanto a sua empresa não se beneficiaria das pessoas que trabalham para você serem mais saudáveis, né? E tem uma série de programas de saúde em vários... Isso é uma das pautas dos times de RH. Agora, imagina que você pudesse recompensar as pessoas, não só pela participação num evento desse, mas de fato por uma melhoria de saúde. Imagina que você quer reduzir, talvez, problemas que a gente tem hoje de burnout. Cara, se você incentivar da forma correta, essa tecnologia pode te ajudar a medir se essa pessoa está em risco de burnout ou não. Obviamente, tudo com consentimento, mas é uma forma de resolver problemas desde pessoas que não estão produzindo bem porque estão com um problema de saúde, até criar políticas de saúde pública que podem ajudar um país inteiro. E você pode pegar esses dados, né, anonimizados, por exemplo, você poderia trabalhar com esses dados anonimizados, sugerindo esse tipo de coisa, inclusive vendendo soluções para isso, né? Não necessariamente você vai falar, pô, mas eu não sou do meio de saúde. Você pode vender os dados. A Apple também não é. A Apple também não é, cara. A Apple nasceu como uma empresa de computador, eles têm cartão de crédito hoje. E estão coletando os dados do Apple Watch. E pra alguma coisa vai dar jogo. Alguma coisa vai sair. Gente, é aquela coisa, quando se fala em transformação digital, a gente cai muito... Um dia a gente vai pegar pra falar desse tema. Legal, assim, a gente vai a fundo nele. Mas olha só. Mas não tem nada a ver a Apple trabalhar com saúde e cartão de crédito. Por quê? A transformação digital, transformação da tecnologia, transformação da empresa é pegar algo lerdo e trocar pra algo mais rápido que faz a mesma coisa? Você concorda que isso não é nisso, você não transforma? Então assim, e se um dia a Apple virar um banco? Virou um banco. Ela faliu? Não, então tá certo, tá aí. Ela mudou o negócio dela. Ela também não vendia celular, né? Pois é isso que eu ia falar. Se ela fosse nessa linha de fazer algo mais rápido, ela continuaria produzindo só computador. Não teria produzido o iPod, o iPhone, o iPad, o Apple Watch e, enfim, há rumores de que venha um carro deles, tudo isso. Você quer pensar nisso, eu vou falar do Elon Musk, né? O cara era da máfia do PayPal, eu sei, tô chovendo uma olhada. O cara era da máfia do PayPal, investiu numa empresa de foguete, investiu numa empresa de carro. Pô, agora ele tá num serviço de internet via satélite. E agora comprou o Twitter, né? E agora comprou o Twitter. Não, se você quer falar de um cara que investe em coisas
coisas assim, eu não quero saber de política, hein? Gente, não estamos aqui pra falar desse tipo de assunto. Só estou dizendo, ele comprou o Twitter. Estamos dizendo, o que eu quero colocar é a variedade de negócios que esse cara se mete. É insano. Então, assim, quando a gente traz um assunto aqui que pode parecer pra você que não é muito da sua praia, pense no seguinte: as grandes oportunidades não necessariamente são óbvias. De forma não alguma. Tá na obviedade, não é óbvio. A gente não traz sempre os sinais aqui? E acho que o principal sinal daqui é esses dispositivos vão se popularizar cada vez mais. Imagina, a seleção brasileira usando um anel que mede o sono. Isso vai gerar curiosidade, isso vai gerar... As pessoas vão usar. Elas vão atrás. Aí vai falar, mas o anel custa R$5.000. Então, daqui a pouco tem o de 5, tem o de 2, tem o de 1.000. Até o que vende no trem. Daqui a pouco isso barateia. Daqui a pouco vai baratear. Não sei o quê. Fone de ouvido vende na estação do metrô. Fone de ouvido Bluetooth, que todo mundo, isso não vai usar, ninguém aceita. Mas, meu Deus, isso é um absurdo. Cadê o buraco P2 do meu celular? Então, pra quem disse isso e disse agora a Apple quebra. Olha lá. Eu entrei no metrô perto da minha casa outro dia e tinha o quê? O cara tava vendendo fone Bluetooth. Fone Bluetooth, Então, acho que o principal sinal aqui é os dispositivos vestíveis vão se tornar cada vez mais comuns no dia a dia e eles vão monitorar cada vez mais indicadores do nosso corpo. E a galera no marketing não sempre fala nisso, né? Você associa o seu produto a uma marca famosa pra você tornar ele mais conhecido no mercado, pra você tornar ele... Seleção brasileira, eu preciso falar mais alguma coisa? É o assunto que todo mundo vai olhar. Então, acho que o grande sinal é esse, de que isso vai se tornar cada vez mais comum e... a partir daí surgem milhões de ideias de negócio, porque a tecnologia, de novo, é uma ferramenta para resolver um problema ou para explorar uma oportunidade. E se todo mundo... Vamos lá. Mas eu ainda não estou vendo como usar isso ainda. Vamos lá. O cara tem um computador no dedo. Não, vamos lá. Calma. Ele tem um computador no dedo, certo? Tá fazendo todas as medições de saúde, etc. Por que a gente não pode embarcar mais tecnologia ali? O que você quer dizer com isso? Falando assim, cara, o computador já está lá. Para você embarcar um token de autenticação, para você embarcar um sistema de segurança. Poxa, tá aí. Esse novo dispositivo tá abrindo o caminho para uma nova geração de dispositivos, talvez, que se popularize de uma forma que verdadeiramente vai estar no pulso de todo mundo. Ou no dedo, né? Com os smartwatches você já consegue fazer pagamentos, já faz uma série de coisas. Talvez o anel se transforme em algo nesse sentido. Mas acho que a grande sacada aqui fique de olho nisso, porque isso vai se popularizar cada vez mais. Estar no dedo dos jogadores da seleção brasileira traz uma visibilidade gigantesca pro assunto no Brasil. Cara, do mais rico até o mais humilde. Eles vão querer ter. Vai surgir, esse negócio vai baratear. E a gente vai começar a ver soluções e produtos surgindo em volta dessa nova tecnologia. Que a gente sempre fala, cara, embarca na onda enquanto ela está subindo. Aproveite. Que se ela quebrar, você não vai conseguir pegar a grande oportunidade. É a maior vitrine, talvez, é o maior vitrine do mundo, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É o maior Copa, evento esportivo do mundo. Vem, X. Então a gente tá chegando no fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Salva o podcast no agregador que você tá escutando a gente pra ser notificado dos próximos episódios. E a gente se encontra numa próxima. Até mais. Até a próxima.